Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para que juntos possamos alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todos os cristãos. Nós temos que nos adaptar, nos acostumar com este novo meio de expansão do Evangelho através das mídias, das redes sociais, porque desta maneira nós temos a possibilidade de levar o evangelho a muitas pessoas, a muitos lugares em que normalmente teria mais dificuldade de acesso, mais dificuldade de chegar ali. Então, quando você clica no joinha, como o pessoal fala, né, que é aquela mãozinha com o dedo levantado, que é o like que nós falamos, quando você clica ali, quando você deixa o seu comentário, quando você compartilha a mensagem e quando você ativa o sino para receber as novas notificações, você está mandando uma mensagem automática para o sistema de que aquela mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. E o próprio sistema passa a indicar a esta mensagem a outras pessoas e juntos, desta maneira, nós podemos evangelizar, podemos levar a palavra de Deus àqueles que têm buscado crescimento, fortalecimento, fidelidade, integridade, aqueles que têm buscado conhecer mais de Deus através da Bíblia, através da sua palavra. Então, nós compreendemos que, como cristãos, nós temos o dever de evangelizar, o dever de levar a palavra de Deus, de sermos instrumentos do Senhor. E através das redes sociais hoje, nós temos a oportunidade de sermos efetivamente a extensão do Evangelho, levar a extensão do Evangelho a muitos lugares, a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu peço a você que você deixe seu like, né? Aperte ali o joinha, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque juntos nós vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo, que este é a missão e o dever de todo cristão. É um pouco disso que nós vamos falar hoje, por isso que eu fiz essa introdução um pouquinho mais longa a esse respeito, porque nós estamos falando de fidelidade, de integridade, de o prazer de servir ao Senhor e caminhar com Jesus Cristo a cada dia em nossas vidas. É bom nós expressarmos a alegria de viver com Cristo, porque é assim que os cristãos devem se mostrar. O cristão, ele tem a liberdade de escolher ficar ao lado de Deus, manter o seu parâmetro de vida em Cristo Jesus, se submetendo à autoridade do Espírito Santo através da Bíblia. Mas isto não é um peso para ninguém, isto não é um problema para nenhum cristão, porque nós fazemos isto com alegria, com prazer, com fidelidade, com integridade, e é isso que nós estamos buscando. Nós não somos perfeitos, não temos a pretensão de atingir a perfeição, porque isso é impossível dentro da nossa humanidade, mas nós queremos conhecer o máximo possível para poder oferecer o melhor que temos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Representar da melhor forma possível o reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que é a soma dos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que estão em todas as religiões, em todas as denominações. Então, juntos nós representamos a igreja de Jesus Cristo, a soma dos filhos de Deus em toda a terra, em todos os lugares.
e buscando com integridade, com fidelidade, oferecer o nosso melhor. Não a perfeição que nós gostaríamos até, mas oferecer o melhor que nós podemos dentro daquilo que nós podemos alcançar, né? De acordo com o que nós conhecemos e alcançamos, nós praticamos em louvor ao nosso Deus. E dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Então, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar dessa fidelidade, dessa integridade, dessa alegria de participar do reino de Deus, mesmo em meio a uma sociedade que muitas vezes se posiciona contra aos princípios e valores do reino de Deus. Mas nós, como cristãos, devemos manter em nós, sem impor, mas apresentar através de nossas vidas que viver pautado pela palavra de Deus traz muito mais paz, harmonia, felicidade, tranquilidade. Nós podemos viver de um modo muito melhor, respeitando o direito do outro de aceitar ou não, mas vivendo em si para que o outro possa compreender que esta vida de fato é melhor, tendo uma boa vida conjugal, uma boa criação dos filhos, um bom relacionamento dos filhos com os pais, da esposa com o marido, do marido com a esposa. Então, nós temos parâmetros de integridade, de fidelidade, de moral, de ética para ser respeitados e fazemos isso com prazer, com alegria. E é isso que Timóteo recebe essa instrução do apóstolo Paulo, porque ele está tendo problemas ali na sua comunidade, na sua igreja. Ele pede orientações e o apóstolo Paulo escreve para ele manter a fidelidade, a integridade, a alegria, que na Bíblia a essência da alegria é expressa através da palavra graça. A palavra graça vem do grego charis, que expressa a alegria de ser filho de Deus, a alegria de participar do reino de Deus, da igreja de Cristo, a alegria de ser cristão. Então, o texto, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça, fortifique-se na alegria. Procure observar que quando você encontrar essa palavra graça na Bíblia, substitua por alegria e você vai ver que vai ter uma compreensão muito direta do texto a respeito do que Deus quer falar com você. Então, portanto, você, meu filho, fortifique-se na alegria que há em Jesus Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos.
Se negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Este versículo 13, ele fala a respeito do caráter de Deus em Cristo Jesus, que é algo fantástico para que nós compreendamos a nossa maneira de ser e viver o cristianismo em nós. Quando ele fala, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele está falando a respeito da integridade do caráter de Deus, da fidelidade do caráter de Deus, que quer nos conduzir à vida eterna, quer nos resgatar, quer se reconciliar conosco, porque apesar de sermos pecadores, não fomos criados para o pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos com Ele durante toda a eternidade. Então, este propósito em Deus continua íntegro, continua fiel, e Ele vem tentando nos resgatar, nos reconciliar com Ele, para que nós possamos viver de fato este propósito da criação inicial, que nós vivamos eternamente com Ele e com todas as pessoas que nós amamos e que entregaram suas vidas a Ele, reconhecendo a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo como Filho de Deus, pautado na Bíblia como única regra de fé e prática. Isto é que é ser cristão. Isto é o cristianismo. Mas isto, como o apóstolo Paulo começa escrevendo, não é motivo de tristeza, não é peso, não é legalismo. Ele simplesmente fala que nós devemos nos fortificar na alegria de participar da Igreja de Cristo, de participar do reino de Deus. É assim que ele já começa o capítulo 2, no versículo 1, falando, portanto, você, meu filho, você, minha filha, fortifique-se na graça, na alegria que há em Cristo Jesus. Fique feliz, fique alegre por participar do reino de Deus em Cristo Jesus. Fique feliz, fique alegre por participar da Igreja de Cristo e ser recebido como filho de Deus. E ele continua falando, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Ou seja, o que ele está falando? Aquilo que eu transmiti como doutrina, como ensino, com fidelidade, com integridade, transmita a pessoas que também se tornarão líderes, mas com a mesma integridade, com a mesma fidelidade, com a mesma postura. Para quê? Para que não haja corrupção do evangelho, para que não haja distorções do evangelho, como muitos têm tentado fazer hoje, infelizmente, distorcendo o evangelho para satisfazer os seus próprios prazeres humanos, distorcendo o evangelho para que ele se transforme numa fonte de lucro, distorcendo o evangelho para que a pessoa possa ter uma certa autoridade, um certo respeito, né? A grande verdade é que o evangelho ele tem uma finalidade, e a finalidade do evangelho é a reconciliação com Deus para conduzir o ser humano à salvação e à vida eterna. Esta é a fidelidade, o propósito da palavra de Deus. Esta é a finalidade do evangelho. E é assim que nós devemos transmitir tudo com integridade, e é isso que o apóstolo Paulo fala. Transmita esta verdade a pessoas que também são fiéis, aquelas pessoas que vão transmitir a mensagem com integridade e com fidelidade. E ele fala: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, quando um soldado ele é chamado para a vida militar, ele deseja viver dentro daqueles propósitos, dentro daquilo que ele foi chamado.
ele tem que manter todas as regras, ele tem que manter o respeito, ele tem que manter a integridade, tem que manter a fidelidade ao seu país e à corporação ao qual ele foi chamado. Da mesma forma como quando nós somos chamados para o Evangelho de Jesus Cristo, devemos manter com integridade a fidelidade desse Evangelho, devemos viver este Evangelho, devemos, apesar de muitas vezes o mundo tentar ridicularizar os cristãos, ridicularizar aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, nós temos que buscar força na alegria de Cristo para vivermos este evangelho integralmente, vivermos este evangelho segundo a palavra de Deus em Cristo Jesus, viver este evangelho na direção do Espírito Santo com integridade, com fidelidade, como um soldado que quer agradar o seu general, a sua corporação, aquele que o chamou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele está fala a respeito da recompensa, usando a analogia do semeador. E ele fala, semelhantemente, né, nenhum atleta é coroado, né, como vencedor se não competir de acordo com as regras, e o lavrador que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, ele usa duas analogias, o atleta e o lavrador, e dentro dessas analogias ele fala, primeiro, nós temos que andar segundo as regras, porque ninguém ganha uma competição, ninguém chega ao final de uma competição e é coroado, ele recebe o prêmio, se ele não cumpriu essa competição de acordo com as regras. Tudo que nós participamos tem regras. Nós temos regras a seguir diante de Deus. Nós temos regras dentro do reino de Deus porque nós temos uma constituição deste reino que é a Bíblia. E nós devemos viver pautados por essa constituição, vivendo conforme as regras do cristianismo para de fato sermos cristãos. Então, é isto que a Bíblia coloca. E ele fala que assim como um lavrador, né, que manteve a sua postura, trabalhou duro, se dedicou, também ele vai poder provar dos primeiros frutos quando começarem a brotar, quando começarem a nascer. Assim também é dentro do reino de Deus. Nós lutamos para manter a integridade, lutamos para manter a fidelidade e saboreamos dos frutos da alegria e do prazer de caminhar com Cristo Jesus dentro do seu evangelho. E aí ele fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Por que ele traz isso à memória? Porque todos nós vamos passar pela morte, mas em Cristo Jesus também seremos ressuscitados para a vida eterna. Jesus ressuscitou e ele é um rei, descendente de Davi, como diz o texto aqui, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, não importa onde eu esteja, eu vou continuar pregando a verdade, vivendo a verdade, falando a verdade do evangelho, porque é assim que deve ser todo cristão dentro do reino de Deus. Por isso, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. E é isso que a Bíblia quer nos mostrar. A palavra de Deus é digna de confiança, mas ela tem regras, nós temos uma postura correta para andarmos diante de Deus, nós temos que andar com integridade e com fidelidade, nós não podemos nos perder no caminho do mundo e nem adaptar a Bíblia àquilo que é da nossa vontade, do nosso desejo, ou aquilo que é mais conveniente para cada um de nós. A Bíblia, ela tem o seu modelo, e este modelo deve nos trazer alegria, prazer, paz, harmonia, reconciliação com Deus para que nós participemos da vida eterna. Então ele fala, se morremos com ele,
com ele também viveremos, né? Se morremos com ele, ou seja, se vivemos exclusivamente para Jesus, com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se nós falarmos que nós não queremos a Jesus, né, ele também, infelizmente, falará a mesma coisa para nós. Mesmo que ele não queira fazer isto, mas ele não vai obrigar ninguém a ficar do lado dele. Então, se alguém o negar, ele também o negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E aqui vem algo que eu acho lindo demais. É que o caráter de Jesus Cristo, o caráter de Deus, não depende das nossas imperfeições e do nosso caráter manchado pelo pecado. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, mesmo quando somos infiéis, cometemos pecados, transgressões, temos culpas, iniquidades, mesmo assim, nós temos a oportunidade de reconciliação com Deus, pela confissão do pecado, pelo arrependimento, pela conversão, por voltar ao princípio que Deus quer de cada um de nós, pela reconciliação a Deus por Jesus Cristo, nós podemos voltar porque ele permanece fiel. Ele permanece nos esperando de braços abertos. Ele quer nos receber para que nós tenhamos a salvação e a vida eterna. Então, mesmo na nossa infidelidade, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E como é bom nós temos essa percepção, mas isso não é uma desculpa para o pecado. Isso não é um liberalismo para que eu possa praticar o pecado e transformá-lo em iniquidade na minha vida, que é a prática consciente daquilo que ofende a Deus. Eu não posso fazer isso deliberadamente. Eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade como cristão, do meu amor a Cristo e da minha fidelidade e integridade que eu tenho que buscar a todo custo, a todo momento, mesmo nas minhas imperfeições. E se acontecer de algum momento nós cairmos em algum pecado, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo e está esperando o seu reconhecimento, a sua confissão, a sua conversão, para que ele dispense a graça pelo perdão e por esta mesma graça você retome a alegria de partilhar a sua vida com Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor nos mantém dentro da sua fidelidade, da sua integridade. Buscamos oferecer nossas vidas a ti de maneira que seja um louvor ao teu nome. Que o Senhor permaneça conosco, que estejamos sensíveis à tua voz, sempre sejamos guiados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra, a Bíblia, com foco em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelas bênçãos e pelos cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.